Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos falar sobre depressão. Quais são as causas? Quais são os sintomas? Como que a gente resolve esse babado? Será que dá mesmo para sair da depressão? Será que depressão tem cura? Isso na minha visão, né? Enquanto psicóloga, enquanto consteladora, enquanto calígrafa, professora de caligrafia consciente, alguém que usa a caligrafia como uma ferramenta, e enquanto alguém que há uma vida toda se trabalha seu autoconhecimento e busca esse equilíbrio e essa saúde mental para mim mesma, né? Eu sou minha cobaia. Primeiro eu passo, primeiro eu testo em mim, então o que eu falo sempre tem a ver com a minha vida, com a minha experiência. É claro que existe base, é claro que vieram muitos professores, né? Muitos gênios, muitos pensadores, muitos mestres antes com quem a gente estuda, mas isso tem que fazer sentido, né? O conhecimento tem que entrar, tem que fazer alguma coisa ali dentro e gerar uma mudança, e uma mudança positiva, porque se não for assim, não adianta, né? Então é nesse sentido que eu estou dizendo, não é que, obviamente, parte só de mim, existe uma grande base, né? Da qual, grandes fontes, né? Das quais eu pude beber para aprender, mas estou dizendo no sentido de que isso passou por mim, pela minha experiência, né? Pela realidade dos resultados que eu senti antes de transmitir essas informações, né? Então, assim, falando só um pouquinho da minha trajetória antes da gente entrar na depressão em si, é importante eu dizer isso para vocês entenderem uma coisa. Eu comecei cuidando de pessoas, né, de grupos, ouvindo como algo natural. As pessoas sempre tiveram essa coisa de chegar para mim e contar sobre as suas vidas e falar sobre coisas muito profundas, por várias razões, mas enfim, eu tenho esse chama aí, né? Vamos chamar isso de vocação, de sei lá o nome que vocês queiram dar, beleza? Com o tempo, eu comecei a realmente liderar grupos, liderar pessoas, sempre nessa pegada de ouvir, né? E ouvir coisas e confissões das pessoas que muitas vezes elas nunca tinham dito a ninguém, né? Então, isso ajuda muito na liberação de traumas. E aí, o meu caminho foi se desenhando, é como se a vida fosse me puxando para isso. Nesse meio tempo, eu já trabalhava com a caligrafia, né, que entrou na minha vida muito cedo, desde novinha, eu já gostava muito de escrever e fazer vários tipos de letras, imitar as letras das pessoas, e aí fiz um curso de caligrafia artística, depois comecei a trabalhar com ela cedo, isso foi acontecendo em paralelo, né, mas sempre cuidando de pessoas. E com o desenrolar das coisas, eu entrei para a faculdade de psicologia, e aí estudei, descobri que não existe só uma psicologia, são muitas psicologias. Descobri que a psicologia não é essa coisinha fofa que a gente imagina, que nasceu para curar as pessoas, né? Que ela tem também uma base na sua raiz, que nasceu para manipular as pessoas. Então eu posso, qualquer hora dessas, repescar a história para contar para vocês direitinho, cronologicamente, a época, as datas, que eu sou péssima para guardar essas coisas, né? Mas eu posso fazer uma retrospectiva e trazer isso para vocês. Mas foram surpresas que eu fui tendo ao longo do caminho, né? Mas foi uma faculdade maravilhosa, me ensinou um monte de coisa, aprendi muito. Foi muito importante para essa caminhada de saber como ouvir as pessoas, de desenvolver melhor a minha empatia, de entender todo esse mundo do desenvolvimento, do entendimento de como que funciona a mente humana, né? Enquanto isso, eu ia escrevendo nos convites e trabalhando como calígrafa. E depois comecei a ensinar caligrafia. Aí as coisas começaram a se juntar. Mas, enquanto isso, eu fui fazer minha pós-graduação em psicodrama, que foi o que eu mais me identifiquei, porque eu não tinha nada a ver com aquela psicóloga que só veste cinza, fala baixo, não pode tocar no paciente, o paciente tem que ficar lá longe, de costas, não tinha nada a ver comigo. Então, eu precisava encontrar
alguma teoria que combinasse com quem eu sou, né? Que eu não precisasse manter distância ou frieza ou uma determinada quantidade de regras ali, né? Que pudesse ter autenticidade, que pudesse ter um vínculo que para mim era real, era próximo, era profundo ali na clínica. Então, o psicodrama, que é uma teoria que junta o teatro com a psiquiatria, me atendeu super bem, era onde eu podia e estudava que o ser humano saudável é aquele que está com a criatividade, a espontaneidade em dia, né? E que pode liberar os seus demônios através da cena, do teatro, né? Do que a gente chama de drama. E nessa caminhada, nesse desenvolver, eu fui percebendo que a psicologia não me trazia todas as respostas que eu precisava, não só pelos meus pacientes, mas para mim também. Lembra que eu falei que eu vou abrindo o caminho, né? Eu vou primeiro buscando para mim e depois distribuindo. E eu comecei a perceber que existiam, sim, muitas respostas para alguns mecanismos mentais, para algumas coisas que aconteciam com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, que tinha algumas... Mas tinha coisa que faltava. Tanto para as minhas respostas pessoais, como para pacientes que eu atendia, eu comecei a ver que chegava uma hora que batia em alguns pontos que engatava. Podia saber tudo quanto era técnica e lançar mão de muitas coisas ali dentro do campo psicológico. Chegava uma hora que não andava mais a terapia. E eu dizia, tem alguma coisa, né? Preciso encontrar um outro caminho. E foi quando eu encontrei, ou fui encontrada, como eu acredito, na verdade, pelas constelações familiares, né? E pela teoria sistêmica, que abriu um outro caminho, um outro campo de visão para mim, certo? Então, isso foi acontecendo, assim, de uma forma espontânea. Depois eu fui cuidando de pessoas dentro de um ambiente religioso, depois eu fui estudar dentro de um ambiente acadêmico, depois de estudar no ambiente acadêmico, isso foi se abrindo, foi se expandindo para mim, conforme eu entendia que ali tinha um limite, não existiam todas as respostas, né? Eu não sei se vocês são perguntadores, mas eu sou muito perguntadora, eu sou muito questionadora, eu não gosto de engolir as coisas simplesmente por engolir. Eu preciso entender os porquês. As coisas para mim precisam ser de verdade, precisa ser de dentro para fora. Se eu estiver fazendo só porque tem que fazer, só porque alguém falou, aquilo me entala. Chega uma hora que eu não aguento mais, né? Tem que ser verdadeiro para mim, de dentro para fora. Então, esse caminho foi se abrindo. E assim eu fui linkando a escrita e a caligrafia com essas coisas que eu fui estudando, que essas coisas que foram me chamando, certo? E aí eu entendi que uma das coisas dentro da faculdade, dentro da psicologia, que eu não tinha curtido era o apego muito grande a diagnósticos. Então, primeiro, não é questão de aprovar ou não. Quem sou eu para aprovar isso, né? Eu sou uma formiguinha no meio desse mundo científico gigantesco, certo? Mas estou falando na minha história e na minha experiência. O que eu percebi? Que cada ser humano tem uma combinação diferente de características e todos nós englobamos coisas que nós chamamos de boas e ruins. Características do bem, características do mal, coisas certas e coisas erradas, vamos chamar assim, tá? Nessa nossa dualidade, vamos colocar assim. Todos nós temos essas coisas. Pessoas diferentes com quantidades diferentes, em combinações diferentes. Então, quando eu ia estudando aqueles diagnósticos e vendo a trajetória dos manuais de diagnósticos que foram se desenvolvendo, eu falei, gente, está se multiplicando, né? Estão dando nomes, cada vez mais nomes, nomenclaturas para os estados mentais das pessoas, chamando isso de doença, dizendo que a pessoa tem uma doença porque ela não funciona dentro de uma determinada regra que é esperada por uma determinada sociedade, por uma determinada casta de pessoas que estão fazendo essa ciência e elas acham que o funcionamento certo da pessoa é assim, 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 que as pessoas têm que se adaptar a esse sistema, que todas elas têm que se dar bem dessa forma, e se nós não estivermos adaptados a determinadas regras sociais, então nós estamos disfuncionais. E essas disfuncionalidades são chamadas de doenças, e essas doenças vão ganhando nomes. E o que a gente vai vendo? Que se a gente for realmente, porque o que a ciência faz é pegar o todo
ver qual é a maioria, tirar uma média matemática e dizer, ó, as pessoas estão assim. Se elas não estão se comportando dentro da média que a gente espera, a gente dá um remedinho aqui, faz uma coisinha para elas entrarem de novo nessa regra, né? Ah, Carol, você é contra regras? Quebra tudo? Faz tudo da cabeça do jeito que vier? Não é isso. Eu só sou contra um sistema de normatização, de achar que todo mundo precisa ser igual e se comportar igual para ser considerado normal, tá? Afinal de contas, ser normal é andar dentro de uma norma. O que é uma norma? Uma norma é uma regra. E quem que criou essa norma, né? De acordo com quem que eu tenho que ser normal? Então, eu comecei a perceber que os transtornos dentro daqueles guias, daqueles manuais psiquiátricos, só se multiplicavam, cada vez mais se davam mais nomes para transtornos. Ó, seu diagnóstico é esse, seu diagnóstico é aquele. O que isso fazia com as pessoas? Criava um rótulo e elas entendiam com aquele rótulo: eu não funciono como deveria para esta sociedade, eu não presto. Isso quer dizer que não existe adoecimento mental? Não. Isso quer dizer que não existe desequilíbrio mental? Não. Isso quer dizer que nós somos únicos. Cada pessoa teve uma história, cada pessoa tem uma ancestralidade diferente, cada pessoa tem a sua individualidade aqui. Nós estamos todos ligados, né? No meu entendimento, nós somos todos um. Mas nós nos manifestamos aqui, nesse nosso mundinho, de uma forma completamente única, cada pessoa de um jeito diferente. Então, eu vou precisar inventar um diagnóstico diferente para cada ser humano. Se hoje nós temos 8 bilhões de pessoas, então nós vamos precisar de 8 bilhões de diagnósticos diferentes. Eu já vi diagnósticos muito engraçados. Ah, você tem um transtorno de bipolaridade acentuada com traços de ansiedade e um leve grau de esquizofrenia. Certo? Vocês já viram isso? Não sei quem está nesse meio ou não, mas é muito doido, né? A que ponto que chega isso? E isso só vai se multiplicar mais e mais. Se isso resolvesse, ótimo. A questão é que muitas vezes isso atrapalha, porque a pessoa se esconde atrás disso, né? Desse rótulo, ou se diminui, ou se sente mal por conta disso, e muitas vezes se acomoda, não se responsabiliza, se sente doente, porque ela recebeu um rótulo: ó, você não funciona como a gente gostaria, você não funciona como deveria ser, porque você tem isso aqui e você precisa se consertar, ok? Então, o que a gente acaba fazendo no nosso processo de autoconhecimento? A gente faz o outro conhecimento. A gente não mergulha na gente mesmo. Então, a gente procura outras pessoas, outras teorias e outras coisas para responder a nossa pergunta fundamental, que é: quem sou eu? O que é autoconhecimento? Não é me conhecer? Eu não sou um universo, uma infinitude aqui dentro, uma combinação única que não é igual a nenhuma das outras 8 bilhões de pessoas do mundo? Então, só quem pode responder isso sou eu. Só que nessa busca, o que é perfeitamente natural, porque a gente, né, busca quem veio primeiro, quem estudou isso, quem entende melhor que a gente, nós buscamos por referenciais. A gente vai querendo ir para o consultório, ir para o médico, ir para o psicólogo, para a psicóloga, para eles responderem quem eu sou. Aí eu faço o outro conhecimento. Aí eu chego lá e digo assim: doutor, quem eu sou? Aí ele fala: você é uma pessoa depressiva, você é um bipolar, você é um TDAH. E aí eu visto essa identidade da doença mental e fico funcionando através disso. Quer dizer que eu não tenho algum desequilíbrio? Não, não quer dizer tenho desequilíbrio. Quer dizer que não adianta botar essa roupinha que está vestindo milhares e milhares de pessoas, que são todas diferentes de mim, mas carregam o mesmo diagnóstico. Tá entendendo? Muitas vezes o mesmo remédio, as mesmas coisas, quando na verdade eu sou única e eu preciso encontrar essa resposta. Então a gente delega para o outro que ele responda quem eu sou, que ele me dê um remédio e um tratamento que vai resolver quem eu sou, algo de preferência rápido, que tire a minha dor, que tire os meus sintomas, e eu não me responsabilizo nesse processo, e eu não preciso fazer nada.
Então, tem dois lados, né? Ao mesmo tempo, um sistema que me empurra isso e que meio que massifica, que unifica as pessoas, e por outro lado, a nossa acomodação, a nossa preguiça de fazer o nosso processo verdadeiro de autoconhecimento, que nem sempre é simples, rápido ou fácil como a gente gostaria. Quem não queria estalar o dedo e dizer, pronto, já sei tudo, já me conheço completamente, já estou plenamente feliz, já sou uma pessoa 100% iluminada, só falta subir para o céu de casca e tudo, tá tudo certo. Não é? Fica fácil assim, agora é só desfrutar, tudo vai fluir, os problemas não vão existir mais, eu vou ser rica para sempre, bonita para sempre, jovem para sempre, vou ter tudo para sempre, melhor relacionamento amoroso para sempre, meus filhos vão ser perfeitos para sempre. A gente não quer isso, o sonho da Disney, né? E aí a gente acha que quando chega num consultório, o médico, o psiquiatra ou a psicóloga ou o psicólogo vão nos entregar isso. Não vai, gente, isso não vai acontecer. Então, isso foi só uma introdução para a gente começar a falar sobre a depressão, tá? Então, eu fiz uma listinha aqui, eu peguei o CID-11, que o CID é a classificação internacional de doenças, né? Tem todos os tipos de doenças lá no CID-11, ou seja, ele é o CID-11 porque ele é a 11ª edição dessa classificação internacional de doenças. A cada nova edição, ela obviamente cresce. Eu queria saber quem é que vai fazer uma classificação internacional de saúde para dizer sobre as pessoas que estão se tornando mais saudáveis, as pessoas que estão se tornando melhores, as pessoas que estão fazendo coisas boas pelo mundo. Não, só existe o guia da doença, do que está acontecendo de ruim, né? É interessante isso. É tudo catalogado e organizado para dizer o que está ruim, né? E esse CID-11 foi endossado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, em maio de 2019, certo? E aí, eu não estou dizendo que não existe a depressão existe, a depressão é uma doença séria, que precisa de ajuda, ok? A pessoa que está experimentando depressão precisa de ajuda, beleza? Não é para a gente falar que é mimimi, que é tristezinha, que é besteira, não é isso. Mas só para que vocês entendam o outro lado da moeda, que eu adoro fazer isso, adoro brincar de advogado do diabo. Sempre que vem uma coisa muito certa, muito pronta, muito receitinha de bolo para mim, eu gosto de desconstruir a ideia e olhar o outro lado, ou os outros lados, porque eu acho que sempre tem. É impressionante como a gente consegue virar as coisas e olhar de um outro lado. Inclusive, eu entendo o meu papel enquanto psicóloga dessa forma, né? É oferecer uma outra forma de olhar ou outras formas de olhar. Porque quando a gente está fora da situação, a gente consegue enxergar melhor, não é? Então, é só para que vocês entendam esse outro lado do meu pensamento. Então, olha só a quantidade tá anotada no meu caderno, gente, porque eu realmente escrevo as aulas à mão. É uma forma de eu relembrar e de eu organizar para conseguir passar para vocês. Então, eu escrevi os transtornos de depressão que eu encontrei no CID. Então, você acha assim, eu fui diagnosticada com depressão. Eu tenho depressão, ou fulano tem depressão. E aí, olha como é que está hoje. Transtornos depressivos. Transtorno depressivo de episódio único, transtorno depressivo de episódio único de TD moderado sem sintomas psicóticos, transtorno depressivo de episódio único grave com sintomas psicóticos, transtorno depressivo de episódio único grave sem sintomas psicóticos, transtorno depressivo de episódio único não especificado, transtorno depressivo recorrente, transtorno depressivo recorrente de episódio atual moderado sem sintomas psicóticos, transtorno depressivo recorrente de episódio atual grave sem sintomas psicóticos, transtorno depressivo, gente, assim vai. Outro transtorno depressivo recorrente especificado, transtorno depressivo recorrente não especificado, transtorno distímico de depressão nervosa, transtorno misto depressivo e ansioso, outros transtornos depressivos especificados, por aí vai. Daí vocês tiram como tal babado. Na minha humilde visão, se nós fôssemos realmente analisar para diagnosticar cada ser humano, nós teríamos 8 milhões de diagnósticos, 8 bilhões de diagnósticos diferentes na Terra. Simples assim.
Se nós quisermos chamar de doença, nós precisaríamos inventar um nome desse aqui para cada pessoa, certo? Por quê? Porque é diferente em mim, como é diferente em você, como é diferente no seu vizinho, como é diferente nessa pessoa da sua casa que experimenta a depressão, como é diferente para cada um. E outra, não só a forma como eu experimento e manifesto isso é diferente, como a forma que cada um sente também é diferente. Então, claro, né? A medicina, a ciência, a psicologia, a neurociência estão trabalhando para melhorar a qualidade de vida, não é? Ó, a Artes da Cá dizendo que já estou louquinha só de ouvir os nomes. Imagina o que é a vida de um psiquiatra. Eu não dou conta, gente. Eu nunca quis trabalhar desse jeito, certo? É o que eu falei para vocês na live de ontem. Primeira coisa, quando o paciente chega e vem dizendo, ó, eu tenho transtorno, isso, ah, beleza, como é o seu nome? Muito prazer, eu sou a Carol, eu quero me relacionar com você e não com o seu diagnóstico, combinado? Então, a partir de hoje, a gente não precisa mais falar desse nome, certo? Então, é assim que eu trabalho. Não porque os problemas não existam, e é o que eu estava dizendo. Eu realmente acredito, né, numa boa vontade da ciência como um todo, em encontrar melhorias e bem-estar para as pessoas, né? Como também acredito num outro lado que provoca e cria essas doenças para depois enriquecer vendendo as falsas soluções, certo? Acredito sempre nos dois lados. Então, a gente precisa ter conhecimento, pedir discernimento e trabalhar o nosso autoconhecimento para não cair facilmente nessas coisas, não sair engolindo qualquer conversa, porque tem de tudo, né? Mas é claro que de alguma forma isso precisa ser dado um nome, precisa ser organizado, precisa ser estruturado para conseguir ajudar. Mas um olhar único para cada pessoa, um olhar individualizado, eu vou ouvir você. Eu quero saber da sua vida, da sua história, né? Faz toda a diferença. E o nosso comprometimento com o quem sou eu também é extremamente importante, porque a gente não pode delegar isso. Nunca ninguém que não é você vai poder responder plenamente essa pergunta para você. E aí você vai se perder no caminho, né? Então, só para vocês entenderem a quantidade de nomezinhos que tem só para a depressão, só para os transtornos depressivos. Então, e aí a pessoa vê esse nome, né, inclusive complexo, longo, e fica, nossa, e agora eu não tenho mais jeito, eu tenho esse negócio de transtorno compulsivo, depressivo, de episódio de raiva, de grave, com traços de... A pessoa faz se assustar, né? E ao invés de se empenhar no seu processo, ela se acovarda, ela se amedronta, né? E então me dá um remédio para resolver esse negócio, socorro, que tipo de monstro sou eu? Dá essa sensação, não dá? Então vamos simplificar, né? Vamos falar português claro sobre uma outra forma de olhar aí para a depressão. Na definição do dicionário, né? Por que será que essa palavra foi escolhida para designar essa doença, que hoje é considerada uma doença mental, que antigamente era chamada de melancolia, tá? O sujeito estava melancólico, hoje é chamado de depressão. O que o dicionário diz sobre isso, né? No dicionário já está como psicopatologia a palavra depressão e define-se como o estado de desencorajamento, de perda de interesse, que sobrevém, por exemplo, de perdas, fracassos, estresse físico e ou psíquico, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solidão em que se encontra, ok? E, geograficamente, é um abaixamento de nível, achatamento, uma cavidade pouco profunda. Uma depressão é um buraco, né? Por que esse nome será que foi usado? Estou em depressão, estou no buraco, estou me sentindo no buraco, não é verdade? Pelo menos para mim é a imagem que vem, né? Quando eu falo depressão, é essa imagem de buraco. E a epistemologia da palavra, que é a raiz, né, de onde ela surgiu, ela veio do latim depressio, que vem de deprimere, que significa apertar firmemente para baixo. Olha só, apertar firmemente para baixo. Daí que vem o termo depressão.
Voltando aqui para o dicionário, né? É um estado de desencorajamento, de perda de interesse que sobrevém, por exemplo, de... Agora eu quero saber quem nunca passou por essas coisas. Se tiver alguém que nunca passou por alguma dessas coisas aqui, vocês me avisam, tá? Perdas, fracassos, estresse físico, estresse psíquico. Alguém nunca passou por isso? Alguém que esteja assistindo agora, que nunca passou por uma perda, que nunca experimentou um fracasso, que nunca teve um estresse físico ou um estresse psíquico? Acredito eu que todo ser humano passe por isso, né? E por que é que tem gente que deprime e gente que não deprime, já que todo mundo experimenta essas coisas? Então, vamos lá. Primeiro, diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, ó, a Keila dizendo, passei por todos. Eu também, Keila, passei por todos eles. E mais, né? Se quiser aumentar a lista aqui, tem na bagagem, não tem problema não. Então, a tristeza, ela é aquela coisinha que dá e passa. É claro que nós experimentamos momentos de tristeza. Quando a gente passa por uma perda, né? Alguém que a gente ama, alguém querido, você não tem como ficar feliz. Você não tem como experimentar alegria naquele momento. Você pode ser uma pessoa feliz, mas aquele momento vai ser de tristeza, certo? Quando você passa por um estresse, quando você passa por um fracasso, uma perda de emprego, né, uma doença de um ente querido, tem uma infinidade, né, de situações que nos levam a sentir tristeza. Porém, quais são os sintomas da depressão e que nesses manuais psiquiátricos, né, é o que mostra que você está com depressão, que você pode receber um certificado, um diagnóstico. Olha, aqui o meu certificado de estou com uma doença mental, né? Então, quais são os sintomas? O que acontece com essa tristeza é que ela se aprofunda, ela se enraiza, ela cristaliza e não sai mais. E aí ela vai provocando sintomas que ficam, ok? Como uma tristeza muito profunda, apatia, perda de interesse em atividades antes prazerosas. Gente, quando eu experimentei depressão, eu não sei se vocês já experimentaram ou experimentam ou conhecem alguém, eu não tinha vontade de falar com ninguém. Eu não queria atender telefone, eu não queria que ninguém viesse me visitar. E é uma coisa que eu sempre gostei. Eu amo gente, eu amo casa cheia, eu amo grupo. E eu não queria ver ninguém. Eu entendo de verdade, é uma sensação terrível. Era uma coisa que antes me dava prazer, de repente eu não conseguia querer. Era uma coisa que eu queria distância, eu fiquei avessa, realmente. Então, a gente perde o interesse por coisas que antes a gente tinha prazer. Problemas de concentração e memória, falta de energia, vontade de só ficar na cama, né? Eu sou uma pessoa ligada no 220, eu nunca vi Papai do Céu me botou com 3 cargas de energia quando me mandou para cá. A vontade era de não fazer nada, de não sair da cama. É muito ruim, gente, a sensação é terrível. Baixa autoestima, sentimento de culpa, porque a gente também não consegue ficar bem, nem se sentir na boa e em paz por estar assim, a gente fica mal, né? Perda da libido, irritabilidade, pensamentos de morte e suicídio, alterações do sono. Tem gente que fica dormindo demais, tem gente que perde o sono. A minha tendência sempre foi dormir demais, eu sempre fugi através do sono. Acontecia alguma coisa, pá, dormi horas e horas e horas, né? Então, e tem gente que perde o sono, entra na insônia. Alterações de apetite, tem gente que passa a comer demais, tem gente que perde o apetite, não consegue mais comer. No meu caso, a tendência geralmente é para comer mais, não é para comer menos. Eu ficava, ô Senhor, já que era para ter esse negócio, pelo menos era para comer menos, que dá ajuda, emagrece, né? Vamos brincar que é melhor, né, gente? Porque o negócio é sério, dói pra caramba, a gente não precisa fazer um drama todo. Mas é verdade, eu achava isso mesmo. E o isolamento, né? Como eu falei para vocês, que eu experimentei essa sensação de querer ficar isolada, de não querer ver nem falar com ninguém. Enfim, o que a psiquiatria diz é que quando 2 ou mais desses sintomas combinados permanecem por mais de 2 semanas,
você pode estar experimentando um quadro de depressão. Que nível de depressão, que tipo de depressão, se vai ter uma comorbidade ou não, vocês viram a quantidade de diagnósticos que eu falei lá no começo, né? Então, é o que eu estou dizendo. São sintomas que não são bacanas, que mostram que você está com um humor, de fato, deprimido e que estão impedindo, travando a sua vida? Sim, mas daí a gente se agarrar no diagnóstico não vai adiantar nada. Agora, vamos deixar a coisa mais básica ainda, ao invés de ir para aquele monte de diagnóstico e saber que raio, então, de tipo de depressão eu tenho, porque a gente fica querendo estudar a doença, ao invés de estudar a saúde, né? Como é que a gente soluciona isso? Porque muito do que a gente passa também é a nossa visão voltada para o problema, para a falta, para a dificuldade, e não para a solução, né? Então, basicamente, numa frase, se eu, Carol, pudesse resumir o que é um estado depressivo, é uma mente escravizada no passado. Algo aconteceu que prendeu a gente ali naquele estado. E o que é que acontece? Qual é o problema? Quando nós não temos o foco na solução, quando nós temos o foco na falta e no problema, a depressão é uma doença que se retroalimenta. Então, a gente já está ali naquele buraco, né? Na depressão, na tristeza. O que a gente começa a fazer? Retroalimentar a depressão. Certo? Então, existem pessoas que têm depressão por causa genética? Sim, que já vem com menos química cerebral responsável pela felicidade, né? Ou com menos ocitocina, ou com menos dopamina, seja lá qual for o hormônio que a pessoa venha faltando, pode sim causar um estado depressivo, e aí ela precisa fazer a reposição dessa substância, certo? Quimicamente, né? O que hoje já é possível. Mas são, gente, saibam disso, a imensa minoria dos casos, tá? De casos genéticos pode ser sistêmico, né? Para quem conhece um pouquinho da teoria sistêmica, essa informação depressiva pode estar num campo de informações que não é exatamente genético, né? Não dá para pegar, mas vem a informação e a gente acaba replicando esse mesmo tipo de comportamento depressivo. Tem formas de se resolver isso, né? Alterações na química cerebral por diversas razões, fatores socioambientais que podem deprimir, mas em todo o ambiente tem pessoas que superam e pessoas que não, não é? Então, a gente só olhar para essas coisas e ficar responsabilizando e culpando o que está acontecendo fora, não vai resolver a parada, ok? E outra coisa que é importante a gente saber, existem comportamentos que nós podemos adotar que fabricam essas substâncias. Então, se for uma pessoa que realmente, geneticamente, não tem essa produção de forma alguma, beleza. Mas nós podemos fazer coisas, nós somos uma farmácia viva. A gente tem tudo na gente. Então, a forma como a gente escolhe o nosso estilo de vida vai determinar o tipo de química que a gente está produzindo e essa química vai mudar o nosso organismo. Quando eu fui ao psiquiatra, ele disse para mim, Carol, você não pode parar o exercício físico. Exercício físico para você não é questão de estética, é questão de saúde mental. Tanto pela depressão que eu tava, que graças a Deus foi um período curto, né? Foi rápido, eu tomei remédio só por 3 meses, e eu não curti a experiência, mas ele disse que seria muito desgastante, eu precisaria dispor de muita energia para sair daquele estado sozinha. Então, mesmo sendo... não é que eu sou contra, mas eu adio, eu evito o máximo do máximo possível tomar remédio para qualquer coisa na vida. Mas mesmo assim, eu topei, né? Tomei uma dose baixinha. Mesmo assim, já senti uma alteração muito grande. Passei 3 meses e saí. Mas ele falou, olha, o exercício físico, tanto para isso como para o pensamento acelerado, né? SPA, não sei se vocês também já ouviram falar, síndrome do pensamento acelerado. A química produzida no exercício físico é remédio para você. Você não pode parar. É uma questão de saúde mental, certo? Então, nós podemos, sim, adotar hábitos e fazer coisas
ter comportamentos que nos ajudam na saúde mental. A alimentação, tem alimentos que nos ajudam na produção da química que a gente precisa. Então, aí cada pessoa vai precisar o quê? De novo, autoconhecimento, né? Experimentar, colocar no meu hábito alimentar o que faz bem para mim, o que não faz, né? Uma das coisas que eu diminuí ultimamente na minha vida, porque eu não sabia o quanto era devastador, foi o café. Eu sempre tomei muito, muito, muito café, né? Meu pai era cafezeiro e eu aprendi a tomar café pequenininha e tomava muito, muito, muito café. Eu já sou uma pessoa ligada na tomada, imagina com esse tanto de café. Mas é uma coisa que não me altera. Eu tomo uma xícara de café desse tamanho à noite, deito e durmo igual um bebê. Então, eu sei que nem todo mundo reage igual à química, tá tudo certo. Até que um belo dia eu assisti um vídeo do professor Pedro Calabres, de neurociência, falando sobre a cafeína. Porque eu fui, né, ver como é que eu estava, o que eu podia fazer para melhorar a minha saúde mental. Quando eu vi em detalhes qual era a ação da cafeína no cérebro, eu fiquei assustada. Falei, gente do céu, urgente diminuir esse negócio. Então, eu precisei mudar um hábito para equilibrar a minha saúde mental. É algo que eu posso fazer para melhorar. Você precisa estar totalmente descontrolada, totalmente desequilibrada, totalmente fora do normal, totalmente sei lá o quê, para tomar essas atitudes? Não, sempre dá para melhorar. Sempre dá para ser, mesmo que você não esteja agora, né? Ah, eu não estou afundada na depressão, eu estou sob controle, eu estou em tratamento. Massa, mas se dá para ser melhor, por que não? Então, é importante a gente se conhecer e se reavaliar de tempos em tempos, né? O que eu estou fazendo que é legal manter? O que eu estou fazendo que é legal mudar, ok? Então, sim, os nossos hábitos e os nossos comportamentos podem nos ajudar a equilibrar a química cerebral necessária para que a gente não fique mergulhado num estado depressivo, tá? E o que acontece é que a gente alimenta isso, a gente vai já ver isso, tá? Por quê? Começa com uma tristeza, que é um sentimento natural, como a gente viu, todos nós passamos por circunstâncias que nos deixam tristes, e isso faz parte da vida, certo? De todos nós. Só que quando começa a ficar demais, ao invés da gente desconfiar disso, né? E buscar logo ajuda, ou se autoavaliar, quem trabalha o seu autoconhecimento sai disso mais rápido, percebe mais rápido. Opa, alguma coisa não tá legal aqui, isso aqui tá durando muito, eu tô reagindo assim, 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 né? E já... Mas muita gente faz o quê? Ao invés de buscar ajuda ou de ir atrás do seu processo de autoconhecimento, vai se entregando. Lembra que eu falei ontem sobre as compulsões? Sobre o quanto nós somos compulsivos em N coisas? Então aí vem a bomba. Nós podemos sim estar viciados e viciadas em tristeza. Certo? Acabei de falar que nós somos uma fábrica de química. Nós podemos nos viciar na química que a tristeza produz no nosso organismo, mesmo tendo uma sensação ruim. Gente, quem é viciado em cocaína? Os efeitos no começo são muito bacanas, depois ela vai devastando a vida da pessoa, e a pessoa sabe disso, e vai precisando de cada vez mais. Mesmo assim, ela para? Não para. Por quê? Porque é vício. Porque compulsão, vício é o quê? É aquilo que é maior que eu, que me domina, que eu não estou conseguindo controlar. Aí eu preciso de ajuda. Então, se eu me viciar nessa química cerebral, mesmo tendo efeitos ruins sobre mim, mesmo me fazendo funcionar mal, eu vou provocar circunstâncias que me deem mais dessa química. Olha que coisa louca, tá? Então, é por isso que sentiu que a tristeza está prolongando demais, que você não está conseguindo reverter a situação, busque ajuda e busque o seu autoconhecimento. Você pode sair disso e quanto antes, melhor, tá? Porque no começo pode dar algum conforto. Como assim algum conforto, Carol? Pois é, esse é o outro ponto, né? Porque ou a gente pode estar viciado em tristeza, viciado em reclamação. Pessoas depressivas pode ver que começaram com um vício em reclamação, viciados em más notícias, em coisa ruim. Já viu, gente? Quando acontece uma coisa ruim no mundo, a quantidade de gente que assiste, quando acontece uma coisa boa.
Quando acontece um acidente no trânsito, tanto de gente que junta para nada, só para ficar vendo tragédia, né? O ser humano tem uma morbidez, assim, esquisita. Por que a gente não escolhe fazer diferente disso, né? Aí a gente fica viciado em má notícia. Aconteceu uma coisa ruim, eu preciso ver, preciso continuar me alimentando daquilo. Pelo amor de Dadá, gente, né? Vamos acordar. E outra coisa, a gente pode ser viciado em atenção dos outros. E aí entra uma dificuldade de pedir ajuda, de realmente sair da depressão. Existe um mecanismo muito inteligente nas crianças pequenas de aprender a chamar a atenção através da doença. Então, quando a criança está feliz, alegre, saltitante dentro de casa, fazendo bagunça, ela fica levando bronca. Tá bagunçando, tá falando alto, tá gritando, para com isso, vai para lá. Quando a criança fica dodói, ela tem toda a atenção, todo o cuidado, todo o conforto. Alguém leva chazinho, alguém leva biscoitinho, alguém leva o remedinho, tudo que ela queria, toda a atenção que ela desejava vai para ela através da doença. Isso vicia, certo? Isso vira um hábito, um comportamento que vai se replicar na vida adulta. Então, a pessoa fica hipocondríaca, fica maníaca por doença, que é a forma dela conseguir a atenção que ela não teve lá na infância. Ao invés de acordar, entender que ela cresceu, que ela é uma pessoa adulta e que agora ela precisa cuidar de si e ser responsável por si, ela continua viciada em atenção dos outros. Não me deram o que eu queria e agora eu quero e eu vou conseguir isso ficando dodói. E quando não é fisicamente, é mentalmente. Porque as pessoas percebem que quando elas estão tristinhas, quando elas estão para baixo, vem alguém dar atenção. Ou o que você tem? Ou posso te ajudar? Ou você está triste? Porque daí chegam os salvadores de plantão que não aguentam lidar com a tristeza das pessoas, né? E aí é um complementar, tá, gente? É tão não saudável o viciado na depressão, como não saudável o viciado em cuidar disso, né? A gente também precisa entender qual é o limite de dar atenção e de ficar babando o ovo de quem está chamando a atenção pelo lado negativo. Porque muitas vezes a pessoa, por essa atenção, por esse benefício secundário que está escondidinho aí por debaixo do tapete, né? Ela vai conseguir essa recompensa que ela fica ansiando, então ela se mantém de propósito. Só que é inconsciente, tá? Ela não, se você perguntar, ela não sabe explicar isso. Então não é para a gente sair acusando essa pessoa, mas é bom a gente ter consciência para não reforçar comportamentos infantilizados de gente que quer chamar atenção, ok? Para conseguir o que em algum momento da vida não teve e quer chamar atenção pelo lado da tristeza, da negatividade, do dodói, do transtorno mental. Só que essa brincadeirinha ela tem um preço alto, porque você fica brincando de ficar mal, você fica brincando de ficar mal, você fica brincando de ficar mal, você fica brincando de ficar mal. Isso vai testando os limites da sua mente e acredite, chega uma hora que você ultrapassa e não volta mais. Você tomou tanto daquele remedinho, certo? Porque lembra que nós somos uma fábrica de química? Você injetou tanto aquela porcaria daquela química ruim, tanto, que chega uma hora que você não consegue mais reverter só. E aí, sim, você vai precisar do remédio, ok? E aí, tudo certo. Precisou? Vamos lá, vamos tomar. Mas com um limite de tempo, porque senão você vai fazer o quê? Você vai viciar no remédio. Lembra que a gente falou na live de ontem de trocar de vício? Você vai sair do vício da tristeza dessa química ruim para o vício da química do remédio. Então, isso precisa ter um prazo. Agora, para tudo isso funcionar, galera, o que a gente precisa? Querer solução. Querer realmente sair disso. O que para uma pessoa num estado depressivo muito sério é muito difícil, tá? Lidar com uma pessoa nesse estado é muito difícil. É complicado para quem lida com um depressivo que fica se botando nesse buraco e que chegou num ponto em que não consegue sair mais. E que às vezes precisa
de internação, às vezes precisa de uma carga de medicamento muito forte, certo? É um processo complicado. Então, se você está percebendo algo, já cuida logo. Cuida primeiro dos hábitos mentais, daquilo que você pensa, daquilo que você assiste o tempo todo, das conversas que você nutre, já vai fazendo alguma coisa, mas para pensar se é o que você realmente quer. Porque eu vou dizer uma coisa, a gente não consegue ajudar quem não quer ajuda. Se a pessoa não quer, não tem Cristo que tire ela disso. Entenda, ninguém consegue arrancar do buraco alguém que não quer sair. Essa pessoa vai precisar, em algum momento, querer. Tem que ter, nem que seja um lampejo de querer sair disso. Por quê? Aí é o que Bert Hellinger, o autor, né, o organizador da teoria das constelações familiares, diz. Para a vítima, não há solução. Para a vítima, não há solução. O que a vítima quer é aliados. O que a vítima quer é cafunézinho na cabeça. É o ai, coitadinha. O ai, judiação. Ela não olha para a solução. Ela tá... É o que eu falo para os meus pacientes, eu dizia isso na clínica. É como se a gente estivesse numa banheira de cocô e não quisesse sair. Por quê? Porque ali tá quentinho, é fedorento, é sujo, imundo, mas pelo menos é um lugar que eu conheço, que eu me sinto confortável. Eu não quero enfrentar o novo para sair dessa banheira de cocô. Certo? É bem isso. Então, a pessoa precisa querer. Ela precisa pelo menos estender a mãozinha para a gente conseguir puxar. Senão, não sai, tá? Porque a vítima, ela não quer solução. Se você empurrar a solução goela abaixo, ela arruma outro problema. Vocês já conheceram gente assim? Que você apresenta uma solução, ela arruma um problema novo. Aí você arruma um problema novo, ela arruma outro problema. E aí você arruma uma solução, ela arruma outro problema. A pessoa quer problema. Ela é uma vítima crônica. Então, isso a gente precisa atentar. Se por acaso sou eu, se por acaso é você que está nisso, você quer sair? Ou você quer continuar nos benefícios secundários, recebendo a atenção? Outro benefício secundário, que não é só a atenção das pessoas, é reforçar a preguiça. Por quê? Porque passar certas barreiras, fazer seu trabalho de autoconhecimento, colocar a sua vida para funcionar, em muitos momentos dá trabalho. Exige gasto de energia, exige decisão, exige movimento. E aí, quando eu dou vazão à preguiça, é muito interessante ter uma depressão. Por quê? Porque eu consigo justificar que eu não quero fazer o que tem que ser feito nesse momento, porque eu tenho depressão. Então, vamos prestar atenção. Não estou falando de quem realmente precisa de tratamento, de quem realmente precisa continuar no médico, tá? Se você tá, presta atenção, se você não está querendo também ficar e se manter nisso. Mas, hello, você quer sair do buraco? Você quer sair da depressão? Para sair tem que querer. Senão ninguém te arranca. Certo? E a gente precisa entender que a pessoa fica naquela assim, o mundo tá ruim. Só tem coisa ruim. Só tem pessoas ruins. Isso é impossível. Não tem jeito. Nada vai dar certo. Não é assim que uma pessoa que está em depressão repete ou acredita? Isso são criações da mente. E a própria mente não resolve o problema que ela criou. Certo? É por isso que essa força tem que vir do nosso ímpeto de vida, tá? A gente precisa respirar e encontrar uma força que nos dê um motivo de continuar. Será que a gente ama a nossa vida? Será que a gente valoriza a vida que a gente recebeu? Ou não? A gente precisa saber se a gente quer mesmo continuar essa parada ou não. Porque a gente pode estar num caminho perigoso de, inclusive, não querer mais estar vivo. Sabia? A gente pode estar olhando para um caminho de morte. A gente está aqui andando, comendo, falando, funcionando. Mas o nosso olhar não é de vida, é um olhar de morte. Tá? Então vamos olhar com sinceridade aí pra gente. Estava ouvindo outro dia um mestre de yoga falando que tem na Índia um templo em que a pessoa que tem uma questão mental, uma doença mental avançada, é levada pela família, deixa lá algum dinheiro e a pessoa é
amarrada, algemada nesse templo, fica como se fosse um bicho preso e só recebe comida para sobreviver. Claro que isso não é tratamento que se dê a um ser humano, né? Óbvio. Mas perceba, vamos, lembra daquele de fazer o papel de olhar com outro ângulo? Deixa eu imaginar. Se eu tivesse doente, se eu não tivesse bem, se eu tivesse deprê e soubesse que o adoecimento vai me levar para aquele lugar, eu ficava boa ou não ficava? Eu ia fazer tudo para ficar boa ou não ia? Presta atenção. Se eu soubesse que eu vou ser levado para um lugar desse para me recuperar, para voltar, e segundo o que esse mestre aí da yoga disse, as pessoas ficam boas. Por que será? Porque aquele estado físico em que elas são colocadas é pior do que o que elas estavam antes, né? Então, elas tratam de dar um jeito de se melhorar. É claro, é para ser assim que a gente vai tratar as pessoas? Óbvio que não. É para a gente refletir na gente mesmo. Poxa, se eu fosse para um lugar desse, será que eu não ficava bom? Então, o que eu estou querendo ficando desse jeito? O que eu estou querendo sem tomar uma decisão e sem dar um passo para me sentir melhor? O que eu estou querendo me afundando nessas coisas que eu estou fazendo? O que eu estou tentando com isso? Né? Só para a gente pensar. Eu sei que tem momentos que é difícil. Juro para vocês que conheço muito de perto momentos em que dói tanto que a gente não consegue agradecer. Mas tem. A verdade é que sempre tem. Mas eu entendo que a dor, às vezes, cega, imobiliza. Eu entendo. De verdade, gente. Eu tô falando como quem já sentiu isso algumas vezes na vida, tá? Mas muitas vezes isso acontece porque a gente vai criando um vício de reclamar. Ao invés de fazer o esforço para sair e para encontrar algo para agradecer, a gente se afunda no vício de reclamar. Então, se eu tô num emprego, ai, que emprego ruim, ai, que emprego chato, o povo de lá não presta, aí fica desempregado, tô desempregado, não tem dinheiro, não arrumo um emprego. Aí se tá pobre, porque eu tô pobre, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo pagar as coisas, porque eu não consigo comprar o que eu quero. Aí fica rico, porque é muito imposto, porque dá muito trabalho, porque tem que administrar. Aí não teve estudo. A culpa é porque eu não tive estudo, porque eu não consegui estudar, porque ninguém me mandou para a escola, porque ninguém pagou meus estudos. Aí estuda demais. Porque eu tô cansado, porque minha mente não aguenta, porque eu tive que estudar muito, porque essa vida de estudar. Aí tá solteiro. Porque eu tô solteira, não encontro ninguém, eu queria tanto um companheiro, queria compartilhar minha vida com alguém. Aí casa. Aí já sabe, né? Então. Aí não tem filho. Porque eu queria ter filho. Que vontade de ter filho. Porque eu não posso ter filho. Porque filho. Aí tem filho. Que droga, agora eu tenho filho, não tenho tempo, não posso fazer nada, porque filho é isso, porque filho é aquilo, filho faz bagunça. Tá entendendo? Como em muitos momentos nós é que somos viciados em reclamar. Então, independente do que acontecer, a gente cria essa atmosfera. A gente cria essa coisa que vai inundar a gente de uma química ruim e vai afundar a gente cada vez mais. Precisa de um esforço contrário para não reclamar e encontrar alguma coisa para agradecer. Você está vivo, você está respirando, você viu o sol hoje, você teve alguma coisa para comer, você teve alguém com quem falar, você sabe ler e escrever, encontra, esforça, porque pode acreditar, para entrar no buraco a gente se esforçou. A gente cultivou algum hábito ruim. A gente se deixou levar dia a dia para o buraco. E depois a gente não quer fazer esforço para sair do buraco. Percebe? Aí a gente quer a pílula mágica, a gente quer uma sessão de terapia só, a gente quer um remedinho que em uma semana o pozinho de pirilim vai resolver as coisas, né? E não vai funcionar assim. Por quê? Porque a gente trabalhou muito cultivando o problema. E na hora de tirar, a gente não quer trabalhar nada, não é? Às vezes a gente faz isso, mas eu não estou dizendo que são todos os casos. Só estou dizendo para a gente se analisar, prestar atenção com honestidade, porque se por acaso a gente identificar algum desses pontos, isso a gente pode mudar, né? O que a gente não pode mudar, não tem o que fazer. Mas se a gente perceber que tem alguma coisinha que a gente pode mudar, aí a gente faz, certo? E essa decisão do que a gente pode mudar e esses passos práticos para a mudança vão fazer
toda a diferença. Mexa-se, faça atividade física. Eu sei que dependendo do grau de depressão que a pessoa tá, ela não quer se levantar nem para tomar banho, que dirá para fazer atividade física. Só que nessa hora, se você quer sair desse buraco, você vai ter que fazer sem querer. Certo? Vai ter que fazer sem vontade. Tem que fazer. Você quer sair? Ou então admita, com toda a honestidade do mundo, eu não quero sair. Eu quero ficar na depressão. Eu quero porque eu tenho atenção, eu quero porque eu tenho preguiça, eu quero porque eu não vejo sentido na vida, eu quero ficar em depressão. Você consegue dizer isso? Se você consegue dizer isso e é verdadeiro, então você fica na depressão, beleza. Mas se você quer sair, se tem alguma coisa em você que quer sair, vai precisar de um esforço, vai precisar fazer alguma coisa por você, certo? Você precisa fazer algo por você, mesmo sem vontade. Se tiver em quadro depressivo, cuidado com o consumo de álcool, certo? É perigoso. O álcool é uma droga depressiva. Assim como a cafeína é uma droga estimulante, o álcool é uma droga que deprime, ok? Então, se tiver num estado que você está desconfiando da depressão, corta o álcool, beleza? Toma suco natural, toma água. Não estou fazendo apologia contra álcool aqui. Eu gosto de tomar minha cervejinha, eu gosto de tomar meu vinho, não é isso. Mas a gente precisa saber, precisa se conhecer e saber quais são os momentos em que, beleza, estou podendo, não posso de jeito nenhum. Então, se você está num quadro assim, tira, tá? Se você quer sair, né? Se você não quer sair, aí não tá mais aqui quem falou. Também não sei o que uma pessoa que não quer sair da depressão estaria fazendo até agora numa live falando de depressão, não é? E outra coisa, fazer coisas de formas diferentes. E aí entra a caligrafia consciente, tá? Por quê? Para quem está num estado depressivo, como sair, ir para a rua, ver gente, fazer coisas, parece grande demais, simplesmente se sentar na sua mesa e pegar o seu caderno e um lápis é mais fácil. Você sabe que não vai precisar se expor para ninguém, que não vai precisar conversar com ninguém, é um negócio seu com você, certo? E você consegue colocar a sua atenção ali. A gente trabalha na caligrafia consciente com presença, com você estar aqui agora, fazendo isso aqui e agora. O que acontece? Lembra que a depressão é o quê? É uma mente escravizada no passado. Ela está viciada, ela está presa lá. Quando a gente vem para a caligrafia consciente e começa a fazer caligrafia com presença, a exercitar a caligrafia no aqui e agora, com atenção agora, eu vou tirando a minha mente daquele lugar e trazendo ela para o agora, certo? Trazendo ela para o presente. E isso vai mudando a química do cérebro. E isso vai mudando esse vício de estar lá, nesse congelamento lá atrás, certo? Outra coisa, troque de mão, brinca de escrever com a outra mão, faça de uma forma diferente do que o que você faz normalmente a sua escrita. Por quê? Primeiro, porque você mexe com o inconsciente quando escreve com a outra mão. Segundo, porque você precisa colocar muito mais atenção. Como você não tem costume, você vai colocar muito mais atenção no ato de escrever com a mão contrária e de fazer exercícios, certo? Com a mão contrária. Outra coisa, crie o hábito de escrever pelo menos 3 coisas boas, 3 motivos de gratidão todos os dias. Todos os dias. Hábito religioso. Do jeito que você toma remédio, você não tem que tomar remédio? Escreve. 3 motivos de gratidão. Todos os dias. De preferência à noite, antes de dormir. Para você conseguir fazer aquilo de forma concentrada, atenta. Tenta sentir aquilo que você está colocando. Se você não consegue sentir de jeito nenhum, beleza, escreve do mesmo jeito, tá? Mas se você conseguir se colocar ali e sentir aquilo que você está escrevendo, melhor ainda, certo? E agora eu vou dizer uma coisa muito dura, muito difícil de ouvir, tá? Que a gente não quer, não gosta. Eu não estou dizendo que é o seu caso. Nós, seres humanos, muitas vezes fazemos isso. Então, com todo o carinho e amor do meu coração, embora seja duro, às vezes é importante saber. Muitas vezes nós optamos
por nos manter na depressão, porque a gente quer ser importante. É uma forma de nós nos sentirmos importantes. Como assim, Carol? Uma pessoa com depressão é importante? É. Sabe por quê? Isso é não vou nem usar, eu ia falar, é uma coisa do nosso ego, mas como essa palavra ego, né, já está difundida e desgastada e pouco analisada por aí, é complicado de usar porque muita gente não entende o que a gente está querendo dizer com profundidade, refletindo sobre essa palavra, né? Mas o que eu estou tentando é mostrar que eu que sofro mais, eu que tenho um problema maior, em mim dói mais do que em você, o meu problema é pior do que o seu. Isso é uma forma de competir, por incrível que pareça. Faz com que eu me sinta importante. É uma competição que eu consigo ganhar na vida. O meu é o maior. Eu estou em primeiro lugar. No quê? Na dor, na doença, no sofrimento, na dificuldade, na depressão. É louco, né? É louco, mas a gente faz isso. É uma forma da gente se sentir importante, da gente se sentir vencendo na vida, porque nós estamos competindo e já que a gente não, o nosso senso de competição não levou a gente a conquistar alguma coisa positiva na vida, então a gente vai competir para o negativo. Mas pelo menos na depressão eu estou vencendo a competição. Eu sou importante. Em mim dói mais. O meu problema é pior do que o seu. E assim eu me sinto mais importante. Então vamos deixar de ser importante. Vamos ser mais um, não tem problema. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, nós somos uma só, tá tudo bem. Não tem problema a gente não ser importante. Mas vamos fazer o nosso melhor. Porque é a gente mesmo que colhe os frutos disso. Se eu dou o meu melhor, eu colho o melhor que eu posso nessa vida. Se é o meu melhor, não dava para ser melhor do que isso. Ponto. É isso que deixa a gente tranquilo, é isso que deixa a gente feliz, é isso que deixa a gente com uma consciência leve para dormir bem à noite, e é isso que ajuda a gente a sair da depressão. É o meu melhor, ponto. Eu não preciso competir nessa vida com ninguém. Lembra que nós somos únicos? Lembra que se alguém fosse me dar um diagnóstico verdadeiro, esse diagnóstico ia ser diferente do de qualquer outra pessoa? Não existe um diagnóstico igual ao meu. A minha loucura é só eu que tenho. Essa combinação de coisas, ela é só minha. Então, não estou competindo com ninguém. A minha depressão não é pior nem melhor do que a de ninguém. Meu problema não é pior nem melhor do que o de ninguém. A minha dor não é maior nem menor do que a de ninguém. Cada um só consegue experimentar a sua própria vida, certo? Então, vamos sair desse senso de importância, mesmo que ela seja para negatividade, mesmo que ela seja para dor, mesmo que ela seja para depressão, tá? Tarefa de casa para a depressão. Tá? Anotem, são 2. Primeira, a partir de agora, todos os dias, de preferência antes de dormir, escrever pelo menos 3 coisas pelas quais você pode agradecer. Agradeço pelo ar que eu respiro, agradeço porque tinha água para eu beber hoje, agradeço porque eu consegui olhar pela janela e ver o céu. Pode ser a coisa mais simples do agradeço porque eu tinha uma roupa para vestir. Agradeça. Agradeça. Certo? 3 coisinhas. Escreve e agradece. Segunda, exercício mesmo agora, de caligrafia, tá bom? Como se fosse para você deixar a sua letra mais bonita. Você vai fazer tipo a letra L, só que ao invés de fazer para cima, como a gente faz normalmente, ó, vou mostrar aqui. Ao invés de fazer para cima da linha, você vai fazer para baixo. Para baixo, para baixo. Enquanto você fizer para baixo, você se concentra em coisas para baixo. Nessas coisas de tristeza, e faz esse movimento para baixo. Respira. Deixa sentir isso. Só um pouquinho, tá? Não fica muito, não. Terminou? Faz uma linhazinha dessa. Respira. E aí você vai pensar em coisas positivas, em coisas alegres, mesmo que não seja o que você está vivendo agora. Pode ser uma coisa que você sonha, uma coisa que você almeja, pode lembrar de alguém que você ama. Em alguma coisa boa você vai se concentrar. E aí sim você vai fazer para cima da linha, para cima. E enquanto você faz para cima,
você pensa em coisas para cima. Então, pela atenção que você vai colocar e por essa sensação de movimento para baixo, movimento para cima, movimento para baixo, movimento para cima. A escrita, ela imita a vida, né? Porque na vida tem os momentos para baixo, como a gente falou, tem os momentos de tristeza, não tem? Então a gente não vai conseguir fugir deles. Na escrita também não. Mas perceba como esse para baixo, daqui a pouco, vira para cima. E você vai fazer estes movimentos, certo? Com o seu lápis. E depois, você vai brincar com a inclinação da sua letra, certo? Então, você vai inclinar para a esquerda, para trás, lembrando do passado, das coisas tristes, desse negócio que está te deixando aí no buraco, certo? Escreva inclinando a sua letra para a esquerda, deitando ela para trás. E com esse sentimento de passado, certo? Em seguida, respira e começa a pensar lá na frente, no futuro, no que você quer empreender, nos seus planos, nos seus sonhos, no que você gostaria que fosse, e inclina a sua letra para a direita. Pensar no passado, inclina para a esquerda. Pensar no futuro, inclina para a direita. E depois tenta escrever em pezinho, ok? E aí você vai fazer uma fusão. Você só respira, se concentra, e no ritmo da sua respiração você escreve com a letra bem em pezinha. Só respirando, no presente, sem passado e sem futuro. Você fica presente no que você está escrevendo bem em pezinho. Deu para entender? E para quem quer se aprofundar nesse processo, quer usar a sua letra como uma fonte de autoconhecimento, mergulhar nesse processo para realmente fazer uma transformação na sua letra, ficar com a letra bem lindona e no seu autoconhecimento, na sua vida, na sua personalidade, entender melhor como funciona, né, toda essa transformação através da letra. Se você quiser conhecer, na minha bio do Instagram, @carol_negem, tem um link lá e lá você encontra a minha página, onde tem um vídeo explicando como é que o método funciona, tem depoimentos de alunos, tem tudo direitinho lá, um negocinho de tirar dúvida, que você pode clicar lá se você tiver alguma pergunta, você pode conhecer como funciona o método, de repente pode ser que isso funcione para você, que você consiga um bom caminho aí de autoconhecimento através da transformação da sua letra, ainda vai ficar com uma caligrafia maravilhosa de quebra, tá bom? Então, um grande beijo, Deus abençoe vocês, muito obrigada a cada um e uma que ficou comigo até o final, beijo, beijo, fui!